Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me assistindo. Hoje eu vou apresentar a avaliação A2 e A3 da área fonte de energia. Bom, meu nome é Yuri Silveira Marquesan e hoje eu vou falar sobre a matriz elétrica do Japão. Eu sou instruído pelo professor Elton. Vamos começar então. Sumário. Aqui tem um pouco do que eu vou falar nessa apresentação, que eu vou falar vai ter a abertura, introdução, observação e geografia do Japão, resultados, conclusões e soluções possíveis para os problemas que eu vou apresentar ao decorrer da apresentação. Vamos lá. Esse trabalho tem por objetivo apresentar a matriz energética do Japão e seus fatores históricos, comerciais e geográficos que induziram a essas matrizes. Ou seja, além de eu falar do Japão e suas matrizes energéticas, eu vou falar o porquê que elas são assim e a história por trás dela, os fatores históricos que fizeram que essas matrizes energéticas fossem usadas no Japão, e a gente vai ver que tem muita informação importante a se falar sobre. Bom, introdução. Aqui era para trazer uma curiosidade legal, e a que eu mais achei legal foi que é um país que teve que construir usinas nucleares para suprir a falta de combustível que ela tinha, ou seja, ela importava muito combustível do Oriente Médio e chegou a ter um estoque maior de combustível fóssil, ou seja, petróleo, maior do que o Oriente Médio, tanto que ele importava. Numa época, 90% de suas importações eram só de combustível fóssil, ou seja, em um ano, 90% dos 100% que eles importavam era só combustível fóssil para sua geração de energia, principalmente. Óbvio que também tinha para abastecimento e tudo mais. Mas eu vou focar na parte de geração de energia. Vamos começar. Bom, vou falar do Japão, como eu tinha citado, e vamos lá. Aqui do lado tem a minha colinha, então eu vou acabar de vez em quando olhando para o lado quando eu me perder um pouco, tudo bem? Bom, o Japão, como todos, a maioria sabe, é uma ilha, mas não só uma ilha só, ele é um arquipélago de ilha, ou seja, tem muitas ilhas envolvidas no Japão. O Japão, ele tem grandes reservas de minerais em seu solo, o que ajudou muito na evolução industrial dele, mas o que também se tornou uma pedra no caminho dele, já que com a evolução industrial dele cresceu muito, teve muita gente no Japão. Teve não, tem muita gente até hoje no Japão. Ele teve um boom populacional duas vezes, ou seja, duas vezes que a população subiu muito de sim, em um tempo curto, e ele teve que suprir essa necessidade de eletricidade que as pessoas tinham, essa necessidade de alimentação, tudo, e ele é um país muito pequeno, um arquipélago de ilhas, ou seja, ele não tem muito acesso a energias renováveis por falta de espaço, mas que mais à frente eu vou citar sobre. Bom, ele fica localizado em cima de quatro placas tectônicas, ou seja, ali tem muito terremoto que também influenciaram alguns fatores históricos na geração de energia que eu vou citar, mas que também fica difícil de ter construções que eles gastam muito mais em construção para ser resistente ao que eles enfrentam. 80% do relevo do Japão é formado por montanhas, ou seja, não tem como ter grandes parques eólicos, como por exemplo tem no Brasil, grandes represas também não tem como, porque uma característica muito importante do Japão, que já é uma comparação, é que no Brasil a gente tem muita densidade de água, muito volume de água. No Japão é o contrário, eles têm rios mais secos, vamos se dizer, mas que conseguem suprir a população, mas que não tem uma densidade, um volume tão grande para gerar tanta energia quanto se deveria gerar em energia limpa, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente também. Rios poucos extensos, mas que não se enganem. Tempo atrás não, bastante tempo atrás, eles tinham bastante geração hidrelétrica, que conseguia suprir grande parte da população, mas ao longo do tempo, como foi tendo um boom populacional, foi se reduzindo tanto que hoje só representa 8% da sua geração de energia a parte hidrelétrica, mas que já representou muito mais, já chegou a representar quase 50% em uma época. Então, esse boom populacional eles não conseguiram conter e tiveram que suprir a geração de energia com combustível fóssil e assim liberando muito CO2 na atmosfera, que também é um ponto da minha apresentação. Bom, vamos continuar agora. Matriz elétrica japonesa. Aqui a gente tem aquele clássico gráfico
que é sempre importante citar. Eu tentei buscar os dados mais atualizados, que eu achei foi de 2023, é bem difícil de achar dados sobre o Japão, em relação à energia, porque são muitos dados, muitos mesmo. Então, vamos lá, renováveis, que envolve hidrelétrica e as outras têm 16%, petróleo 5,7%, que pode parecer pouco, mas não é. Carvão, que tem 30%, e infelizmente, como vai ter um gráfico mais à frente, o carvão sempre se manteve numa mesma, eles sempre gastaram muito carvão. Nuclear, que é 8,5%, que é uma parcela bem alta, já que no Japão teve uma época que já teve 55 usinas em funcionamento no Japão, mas por um fator histórico que eu vou citar mais à frente, parou de ser usado tanto a energia nuclear no Japão. Gás natural também é muito presente no Japão, quase 35% de sua geração de energia é pelo gás natural, então é algo muito presente no Japão também, e que eles usam um sistema offshore, que eu vou falar mais à frente também, mas que em resumo é usar o mar, já que eles não têm espaço, eles têm que ir para o mar para gerar energia no mar para ir para cidades. E a solar, que pode parecer pouco esse 5,7%, mas é que no Japão, a partir de 2010 praticamente foi quando começou a ser usado em massa a energia solar, que eu vou falar mais à frente, mas esse 5,7% só tende a crescer, então é um ponto positivo para o Japão. Vamos continuar. Esse gráfico, sim, esse gráfico foi bem difícil de fazer, mas aqui a gente tem a matriz energética do Japão de 1980 a 2023, com as principais fontes de geração de energia que eles tinham. Aqui eu vou acabar usando o cursor do meu mouse para me localizar e vocês se localizarem também. Aqui a gente tem aquele fator histórico que eu acabei citando, que eles pararam de importar tanto, no caso aqui eu estou falando do petróleo, né? Eles pararam de importar tanto petróleo e ao mesmo tempo que eles pararam de importar e gerar energia com petróleo foi quando subiu a nuclear. Ou seja, eles trocaram a sua geração de energia porque eles tinham que parar de gastar dinheiro importando tanto material. Então, o que eles acharam foi: vou subir e ter mais energia nuclear e parar de importar tanto e gastar tanto. E foi o que eles fizeram. Ao mesmo tempo que sobe e eles começam a gerar energia nuclear, começa a descer do petróleo e também parar de se gastar tanto com o petróleo, porque nunca parou e eles geram energia fóssil com combustível fóssil até hoje. Mas continuando, aqui a nuclear se manteve numa alta por bastante tempo, sendo bastante usada, mas tem um fator histórico que eu vou citar mais à frente também. Ahn, o, o carvão, infelizmente, como eu citei também, ele se manteve numa constante de uns 20, 30%, inclusive de 2010 em diante ele voltou a ser usado bastante pela queda da nuclear. Ahn, as renováveis sempre se manteram numa mesma, porque eles tinham a geração hidrelétrica. Aqui tem aquela parte da hidrelétrica que eu citei. Aqui a hidrelétrica em 1980 ela ainda conseguia suprir bastante, só que como teve um boom populacional por 1990, ela parou de representar tanto. Por isso que tem essa jogada que ela baixa um pouco. Bom, e aqui em 2010, na verdade 2011, tem um acontecimento muito importante para o Japão, que é um acidente que aconteceu em Fukushima, que foi uma usina nuclear que infelizmente acabou explodindo três dos seus quatro reatores. E aqui aconteceu um fator muito importante, que foi quando essa explosão aconteceu, eles tiveram que tomar medidas drásticas, que foi ah, parar de usar tanta energia nuclear, por isso que a partir de 2011, na verdade, essa queda começa a ficar muito acentuada, depois volta a ser usada um pouco, mas eles têm novas leis depois, começa a entrar em vigor novas gerações de energia, e em 2011 começa a ser proposto à população e também sai uma lei em relação à energia solar. Por isso que energia solar começa a ser usado a partir de 2010, 2011 e não para de subir. Ela fica numa constante, 2024 também está sendo muito usado. Por quê? Porque eles viram que a nuclear se tornou não, sempre foi um fator perigoso e como teve a explosão, contaminou muito lá. E eles começaram a ter que usar mais a solar, disponibilizado à população a um preço mais acessível os painéis solares para que possam ser postos em suas casas
para gerar energia nas residências, assim facilitando toda a distribuição de energia no Japão. Bom, acho que esse gráfico é isso e ficou bem explicado. Vamos para o próximo. Aqui é a matriz energética do Japão em 2023, renováveis e não renováveis. Infelizmente, é um baque muito grande quando a gente olha isso, porque a gente imagina Japão muito evoluído, muitas tecnologias, mas que infelizmente eles têm tanta população, tanta indústria e geram tanta coisa que eles não conseguem que a geração renovável deles seja superior à não renovável. Eles têm que gastar muito ainda combustível fóssil, como carvão e petróleo, para gerar essa energia e infelizmente acabam tocando muito CO2 para a atmosfera. E um dado que eu esqueci de falar, mas que é importante, o Japão ele se encontra em 19º, o país mais povoado do mundo, com 334 habitantes por quilômetro quadrado. É realmente muita gente e sobra pouco espaço e eles têm que suprir isso com gerando energia de forma não limpa para suprir a necessidade das pessoas. Próximo gráfico. Aqui, essa daqui é legal de falar. População e emissão de carbono no Japão de 1869 a 2021. Aqui a gente tem dois populacionais bem claros, que é o que começou em 1950 e não parou de subir até 1973, depois conseguiu se estabilizar um pouco, mas que nessa época foi quando teve o nosso maior aumento de nível de CO2. Por quê? Claro que teve outros motivos também, não foi só a geração de energia, mas em relação à minha apresentação, eu vou falar mais sobre a geração de energia. Começou a ter muita gente, precisaram suprir, e não só pessoas, indústrias também necessitavam de muita energia, então as renováveis não conseguiram dar conta disso, então eles tiveram que começar a gastar com petróleo, energia nuclear, para suprir essa necessidade das pessoas e indústrias. Aqui, em 2000, praticamente no 1900 1900 pelo que eu tinha visto. Aqui tá 1900. 1990, perdão, né? Teve outro boom populacional que também aqui foi quando usaram muito do carvão, que teve, dá pra ver no autográfico que teve uma subida também. E depois eles conseguiram se estabilizar. E também uma coisa muito legal do Japão é que a partir de 2011 também, quando teve o acidente de Fukushima, eles lançaram outra prévia, que era que até 2030 eles queriam chegar a zero a sua emissão de carbono, que parece muito difícil, mas se a gente olhar no gráfico, a partir de 2010 aqui, que foi quando lançaram a lei começou a entrar em vigor, desceu em 23% o nível de emissão de carbono, de pouco tempo, sabe, até 2021. Então, eles estão conseguindo baixar bastante, mas ainda não é o suficiente, eles liberam muito na atmosfera. Próximo. As vendas de painel solar de painéis fotovoltaicos no Japão. Essa é uma informação que eu achei bem importante de citar, porque a partir de 2010, 2011 foi quando lançaram uma lei que deixava mais acessível essa venda. Então, em 2012, quase duplicou as vendas no Japão e começaram a ser usado em massa. E é usado até hoje, que é um ponto positivo para o Japão. Próximo. Matriz elétrica. Aqui eu fiz um breve resumo, mas que não vem ao caso ler aqui, porque foi basicamente o que eu citei durante a minha apresentação. Mas fique à vontade para ler depois nos slides, que vai ter acesso. Próximo. Aqui é uma comparação muito legal com o Japão e o Brasil, que eu não tinha ideia, pelo menos, mas que é uma coisa que depois que tu vê, fica muito claro, que no Brasil, o Brasil ele consegue gerar quase tudo, toda a energia dele em energia hidrelétrica, o que parece fácil, mas só é possível porque o Brasil tem uma densidade de água, um volume de água muito alto, tem muitos rios. Então consegue fazer muitas hidrelétricas e gerar essa energia. E o Japão, infelizmente, não, ele não tem espaço para isso e nem rios que consigam gerar muita energia. Claro que aqui são imagens ilustrativas, mas para mostrar que os rios são muito mais ralos, assim, não sei a palavra certa, desculpa, mas e não tem tanto espaço para isso, o que eu achei legal de citar. Conclusão. Chegando a uma conclusão. Sendo um país com alta demanda de eletricidade, por sua alta população e altas indústrias, por conta de sua população e produção industriais, desculpa,
necessita de uma geração constante de eletricidade. E mesmo com o aumento do uso de energias renováveis, o Japão não tem conseguido se manter abaixo do nível de liberação de CO2 na atmosfera. E ainda tem um longo caminho para a implantação de novas tecnologias no âmbito de energia limpa. Ou seja, o Japão ele consegue sim se manter no nível de eletricidade, na sua demanda de eletricidade, consegue suprir, só que ele supre com energias não limpas e acaba tendo muito CO2 na atmosfera. Mas com a lei em vigor, eles estão conseguindo baixar o seu nível de CO2 na atmosfera. E o que é muito importante, a principal geração deles atualmente, infelizmente, ainda é do carvão. Próximo. Aqui é uma parte muito legal que eu achei muito legal de pesquisar também. Eu pesquisei bastante sobre isso aí, não só do Japão, que são as soluções possíveis. Que o Japão ele é líder em energia solar flutuante. Inclusive, eu acho legal de citar aqui na apresentação que quando eu fui uma vez na PUC ver um projeto de uma guria, eu não lembro o nome dela, perdão, mas que era de conclusão do curso dela, que ela fez testes sobre botar painéis solares num rio que tinha embaixo que não pegava tanto sol, mas que ele era resfriado pelo rio, né, obviamente, pela água que estava embaixo, e outro painel solar que ficava em cima de um prédio. Os dois recebiam a mesma quantidade de sol praticamente, mas um ficava sendo sempre resfriado e o outro era mais alto. O que mais gerou energia foi o que estava mais baixo, mas estava sempre em constante resfriamento, assim. Então, quando eu vi isso aqui, eu achei muito legal. Sinceramente, não sabia que já era aplicado isso, mas o Japão é líder e ele além de aplicar em seus rios, canais, os painéis solares, ele também aplica no oceano, em questão de offshore. No Japão é muito frequente porque, como ele não tem espaço, ele se expande a sua geração de energia para o mar. Ou seja, ele também tem no mar geração de energia fotovoltaica, ele tem geração eólica, inclusive esse parque eólico deles que eu tô o direito superior é em frente à antiga usina de Fukushima, que eles fizeram em, não homenagem, mas para mostrar que eles trocaram a geração de energia deles para uma energia limpa. Eu achei bem legal isso daí. E também aqui é uma imagem do Japão, que é o do gás natural, que também é muito presente no Japão e a grande maioria da geração de energia de gás natural do Japão é feita offshore, ou seja, no mar. E é isso o que na minha cabeça o futuro do Japão em relação à geração de energia é continuar com as hidrelétricas e solares dentro da cidade, que consegue gerar bastante energia, mas que ainda não é o suficiente. E a offshore, que aí sim eles podem expandir muito com o solar no mar, com a questão eólica, geração eólica no mar e também, que não é muito bom, mas que eles têm que continuar, que é com gás natural, que eles conseguem retirar bastante e gerar bastante energia a partir disso. Bom, essas são algumas das referências que eu usei, não teve como botar todas assim, mas assim aí são as principais que eu pesquisei. E muito obrigado. Eu adorei fazer esse trabalho, senhor. Então, achei bem legal mesmo. Se tiver alguma questão, pode ficar à vontade para me mandar. E é isso. Muito obrigado por assistir.